Oi, pessoal! Mais uma vez, a gente aqui no Empreendecast, nosso 6º episódio. E hoje a gente tem uma pessoa super especial. Essa pessoa, a gente tem várias coisas assim em comum, né? Além de... Em comum que eu digo, de visão de mundo, além das parcerias. Então, essa pessoa, ela tem uma história de vida muito bonita. E ao mesmo tempo uma história de vida muito decisiva, né? Teve que tomar decisões muito importantes e que em algum momento eu tenho certeza que ela se sentiu fragilizada, que ela se sentiu descontente, que ela se sentiu frustrada, né? Porque a gente hoje vai falar de transição de carreira. Então imagine em uma transição de carreira o que é que passa. E quando a gente troca, gente, o certo, como dizia a vovó, né? Porque eu não gosto muito dessa frase, mas eu vou trazer essa frase aqui para vocês, quando a gente troca o certo pelo duvidoso, né? Que muitas vezes a gente escuta essa frase e essa frase, ela cria uma resistência para a gente tomar uma decisão, porque esse negócio de, você precisa ter o certo, né? Muitas vezes a gente deixa de viver um propósito, de prosperar, porque acredita que está vivendo o certo. Então, essa pessoa, ela vai trazer tanta coisa legal para vocês, principalmente vocês aí que estão vivendo um momento de decisão. Tenho certeza que você vai virar muita chave. Então, essa maravilhosa amiga, amada, perfeita, mais que perfeita, Vanessa essa! É ela! Ai, meu Deus, que bom tá trazendo essa maravilhosa aqui, né? Olha, lembre-se, pessoal, que o Empreendecast é para falar sobre histórias que inspiram. Lógico que nessas histórias que inspiram, eu tô até toda arrepiada, a gente tende a aprender muitas coisas e a gente se identifica também com outras e outras viram alguns gatilhos, acionam alguns gatilhos e viram algumas chaves. Então, preste atenção aqui na gente, que hoje o papo vai ser daqueles, hein, amiga? Falei aí, vá. Vai ser daqueles. Eu sempre digo que a minha pior fase foi quando eu estava dentro do Ikigai e eu descobri que ali eu não fazia mais sentido como funcionária pública federal e que eu tinha que ser alguma coisa pro Ikigai. E você veio e disse assim: Vanessa, você paga coach para todo mundo, você me indica todo mundo. Só você acha que você não precisa passar por um processo. E aí foi quando eu me abri para esse processo, Ju, você sabe muito bem disso, na primeira sala do Ikigai. E que aí eu me submeti a um coach ontológico, que daí várias chaves foram viradas. E eu entendi que, na verdade, eu já sabia, gente, o que é que eu queria ser. Eu só não tinha coragem. Né? Eu só não tinha coragem de assumir o meu lado de ajudar pessoas, de querer que as pessoas entendessem o seu propósito, que escolhessem a sua missão de alma. Então, foi ali, dentro daquele caos todo, que eu consegui tomar a grande decisão da minha vida, que foi me tornar psicoterapeuta integrativa, mas eu também estou como psicanalista. Eu escolhi o tema e me apresentar como psicoterapeuta integrativa hoje, porque é algo que está muito vago para as pessoas. Perfeito. As pessoas têm dúvidas, né? E é até bom você abordar muito esse tema, porque quando você fala da psicanálise, a pessoa já tem um entendimento. Já tem uma noção. Quando você fala de psicoterapia integrativa, a pessoa fala, sim, mas o que é? O que faz? Isso. Né? E aborda o quê? Quais são os benefícios? Então é importante que você fale, né? Fale um pouquinho, mas eu também vou puxar um pouquinho sobre a nossa história, né? Vamos ali na linha do tempo, que você sabe que eu adoro. Mas sabe um pouquinho, aproveita que você já iniciou falando da psicoterapia, que você saiu, gente. Lembra que eu falei no início aqui do programa, do podcast do programa, né? Que deixar o certo pelo duvidoso, né? Que a gente escuta muito isso e isso às vezes cria uma barreira muito grande. Então, Vanessa também vai falar aqui pra gente o que é esse certo que eu tanto menciono. Perfeito.
Perfeito. Então, primeiro eu vou falar sobre, para vocês entenderem um pouco o que é a psicoterapia integrativa. Hoje, as nomenclaturas, elas são diversas, né? Tem terapeuta integrativo, tem terapias sistêmicas, né? Tem psicoterapia pura, né? Tem as psicoterapias integrativas holísticas. Então, o universo de terapia hoje é muito grande. E todas são muito bem-vindas. Mas eu sempre achei que faltava alguma coisa, né? Há muita mistura também entre a psicoterapia integrativa e o holismo. Se confunde muito com religião e não tem nada a ver, né? Então, quando eu trouxe hoje e me apresentei como psicoterapeuta integrativa e que o meu leque maior é o Reiki, é para desmistificar eu sou abordada diariamente pelas minhas redes sociais, pessoalmente, pelo WhatsApp. Vanessa, você aplica massagem? Eu sou evangélica, eu posso receber Reiki? Mas como é que é? Você vai fazer uma cirurgia em mim? Então, são muitas dúvidas que as pessoas têm sobre a psicoterapia integrativa. O título psicoterapeuta, ela é porque eu posso fazer uma abordagem de conversa, né? Sim, então, sim. eu posso, antes de aplicar o Reiki, eu posso ter ali 20 minutinhos, aplicar uma anamnese num cliente, que no caso, como psicoterapeuta integrativa, eu só tenho clientes, tá, gente? Como psicanalista, eu tenho pacientes. Então, há essa diferença também. Sim, né? Para não misturar também, né? Isso. Porque fica até a própria psicologia muitas vezes não gosta desse tipo de terapia porque acredita que o terapeuta integrativo está tomando o espaço, né, da psicologia. Nenhum. Não existe isso. Como também existe isso com o coaching, a gente sabe. Só que são formatos diferentes. Aí você já explicando. É cliente, você tem 20 minutos de conversa para depois você ir aplicar o Reiki. Então, veja, existe um formato, um método, né, completamente diferente daquele que muitas vezes a gente fica confuso. E é bom deixar claro, né, que as pessoas precisam entender que existe essa diferença, né, mas que no final também o mais importante é cuidar do ser. Porque Sempre. tá essa questão de, por causa disso, porque a pessoa faz isso, porque a pessoa não é psicóloga, e funciona, gente, funciona, né? Porque cada um tá ali abordando estruturas diferentes. Aquela demanda de forma diferente, exatamente. Exato. Então é bom, Vanessa, que você fale bastante mesmo, o espaço está aberto para que as pessoas tenham consciência disso. É tanto que, por exemplo, eu tenho clientes do Reiki, que eu entendi que precisava de uma abordagem mais profunda, psicológica. Como ele me veio através do Reiki, eu não confundo, eu poderia oferecer a psicanálise. Sim. Só que fica desgastante. É interessante que esse paciente vá para um psicólogo. Perfeito. E não fique comigo, né? Como também psicólogos, eu também aceito pacientes de vocês apenas para aplicar o Reiki. Ali dentro de uma conversa prévia, vocês me passam o que aquele paciente está passando naquele momento e eu vou aplicar somente o Reiki e ele continua sendo seu paciente na psicologia. Já aconteceu, sim, de pacientes vindo de outros profissionais para eu começar a aplicar Reiki e teve curiosidade sobre a psicanálise. Sim, porque talvez o profissional, o psicólogo, ele não tinha essa abordagem, né? Isso, completamente diferente. A abordagem que ele atendia ali, os seus pacientes, não era da psicanálise. Então, quando ele viu, né, essa oportunidade de entender melhor a psicanálise através de você, ele se fez ali presente, a ser ouvinte e aprender aquilo que você tinha para passar. Exatamente. Como eu também, eu tento, ao máximo, deixar bem claro a todas as pessoas que passam por mim a diferença de cada abordagem. Perfeito. Então, eu hoje me apresentei como psicoterapeuta integrativa
para trazer essa análise para todos os profissionais de saúde, que o Reiki, que é onde eu sou mestre reikiana, né? Passei por vários especialistas, eu aprendi Reiki com várias pessoas, até me especializar no Rio Grande do Sul, que foi na Universidade Terceira Visão, onde de fato eu disse, caramba, eu quero ver isso de forma empírica, eu quero entender a ciência disso aqui. Sim, perfeito. Né? Me aprofundar mais, né? Então, eu tenho, não é mágica, não é guru, não é adivinhação. Reiki é energia, todos nós temos nas mãos. A diferença é que eu abdico de algumas situações na minha vida para aplicar um Reiki. Então, eu não posso beber, eu tenho que ter um jejum equilibrado. Então, eu não posso ter... O primeiro jejum que eu faço todos os dias é o não julgamento. Né? Você não pode aplicar o Reiki e horas antes ter julgado uma pessoa. Né? Então, ali eu tô... Ou se julgado, né? Que é o que a gente mais faz. Fazia muito isso, né? Me é. julgava muito. Isso. Então, quando eu escolhi me apresentar hoje como psicoterapeuta integrativa, é para trazer essa clareza para as pessoas que talvez o que está faltando na vida delas é um Reiki. É um Reiki. Né? Isso não vai tirar o papel do psicólogo, isso não vai tirar o papel do psiquiatra. Até Perfeito. eu, como psicanalista. Né? Sim, eu tenho pacientes que vieram através da psicanálise e depois, Vanessa, eu queria que aplicasse o Reiki. E hoje já não são mais pacientes da psicanálise e são apenas clientes do Reiki. Né? Então, assim, existe essa troca. Porque tanto o processo psicológico... Eu não sou psicóloga, tá, gente? Eu queria esclarecer isso aqui. A minha formação... Ela vem de uma especialização, porque eu sou graduada... Na verdade, fale todas as suas graduações. Gente, anote, viu? Porque são tantas. Fale, né? Um pouco, né? Da sua porque história. Porque as pessoas também também não entendem. Sim, mas sim. como você é psicanalista se você não é formado Diga em psicologia? Que você é formado em comunicação, você é formado em direito, você... E aí você agora é mestre reikiana e psicanalista. As pessoas precisam entender, porque minha gente é muita coisa essa mulher, viu? Então, todas as pessoas que têm nível superior, Sim. Né, o Conselho Federal de Psicanálise entende que você é apto, claro, dentro de uma ciência humana, não é que não pode, mas acho difícil um engenheiro se interessar pela psicanálise. Sim, mas sim. acontece. Sim. Acontece. Pode acontecer. Pode acontecer. Isso é tanto que é aberto. Qual é a exigência dos cursos de especialização de psicanálise? Você ter nível superior. Sim. Né? Pronto. Essa é a prerrogativa, gente. Então, qualquer pessoa... Né? Eu até tive uma paciente que ela... Qual era a profissão dela, gente? Era uma coisa de produção, engenharia de produção. Ela se apaixonou tanto que as nossas sessões virou um processo prático de mentoria. Porque ela disse assim, Vanessa, eu me apaixonei pela psicanálise. Eu digo, vá fundo. E hoje, falta 2 meses, ela me falou para se tornar uma psicanalista. Então, eu sou psicanalista porque sou graduada tanto em direito quanto em jornalismo. E isso me deu a habilidade e o pré-requisito para me tornar psicanálise. Só que eu me apaixonei pela psicanálise. Sim. Me apaixonei tanto que hoje eu sou estudante de graduação em doutora em psicanálise. Sim, né? sim. Então, aí eu parti para o nível maior, superior. Saiu o superior. O superior. Não é só a especialização. Não. E esse curso demora quanto tempo? 4 anos. 4 anos. 4 anos. É como se fosse uma formação mesmo, né? É uma formação em psicanálise, né? Porque quando você faz... Eu, como sou estudante de psicologia, todo mundo já sabe, né? Vai ser uma psicóloga maravilhosa. Psicóloga. E a gente sabe que existem as especializações, né? Que são as abordagens. Foi bom, Vanessa, falar sobre isso, porque no meu caso, que são 5 anos de curso de psicologia, quando eu for para a especialização da psicanálise, é 1 ano e meio, 2 anos aí, 1 ano e meio, 1 ano e 8. Vai depender da instituição de ensino que eu vou estar inserida ali. Mas é até 2 anos. Ao todo é 2 anos. 2 anos de especialização. Por quê? Porque já venho da linha ali, eu já vejo psicanálise muito na universidade, então eu acho que é por isso que esse tempo é menor.
né? Exatamente. E aí, quando você veio também optar para fazer a psicanálise, você também não quis ser rasa também, né? Não. Não, já que eu não tenho nenhum... Eu sou de direito da comunicação, do jornalismo, mas eu preciso também ser profunda naquilo que eu escolhi a ser, que é psicanalista. Então, vou fazer algo mais profundo. Isso. Porque você sabe também que você Mas eu não vou poderia deixar de ser psicoterapeuta, não, também viu, gente? não, tá igual a mim, menina. Não. Eu não sei não como eu vou botar mentora, coach, consultora e psicóloga. Eu Ai, fui meu muito Deus. resistente ao reiki por muito tempo, né? Porque eu tinha essas habilidades, mas eu tinha uma resistência muito grande por conta da banalização Sim, que se perfeito. fizeram com o Com reiki. reiki. Né? Como também como fizeram com o coach, né, amiga? Pelo amor de Deus. Que, assim, quando Juliana começou a se apresentar como coach, assim, eu acho que eu fui uma das primeiras clientes, Foi. né? Não eu, né? Mas as pessoas que ela dizia assim, pô, todo mundo vai, menos você! Queria curar queria Né? resolver os problemas de todo mundo, né? Porque a gente é assim. E aí, assim, o know-how que Juliana tem, tanto da área empresarial quanto da área pessoal, eu não tinha dúvida, né, do quanto você era e é assertiva com o coach. E muita gente ficava assim, mas Vanessa, essa história de coach, eu falei, é a coach, não é o coach. Ela é. Tô me achando. Ela é a gente. coach. Porque é interessante a gente também falar desse assunto. Do profissional, né? Porque como Sim. generaliza, né? Tem pessoas que na psicoterapia integrativa, né, vai fazer um bom trabalho, excelente trabalho, como também vai surgir as pessoas que não vão fazer. Em todas as áreas. Em todas as áreas. É importante ressaltar isso. Mas eu nunca me preocupei também, Vanessa, assim, do que as pessoas falavam do coaching, porque eu sabia do compromisso que eu tinha. Sim. Na verdade, o coaching, eu acho que é a mesma coisa do reiki, as pessoas não tinham entendimento. Começou a se popularizar rápido e todo mundo começou a fazer, né? E várias escolas... E acha que é milagroso e não é. Várias escolas começaram a fazer formações, porque não é regulamentado. Isso. Por não ser regulamentado, todo mundo achou, né, que poderia abrir ali as escolas, construir ali uma formação, só que não é bem assim. Né? E a gente também, do mesmo jeito, que qualquer profissão que a gente tem que procurar uma universidade, né, que tem ali um respeito, que tem ali seus valores, a gente também tem que procurar por empresas quando a gente vai fazer esse tipo de, seja para o reiki, seja para o coaching, né, ou outras terapias, outras terapias que tem, a gente tem que buscar saber, né, da origem daquilo ali, da veracidade, né, o tanto qual é o papel ali daquele lugar, porque todo mundo não sabe, mas a minha segunda formação de coach e de master coach, eu tenho um código de ética. Pois é. Então, assim, as pessoas não acham que o código não existe, é livre. Pode ter instituições, escolas aí que fazem, que não tem nenhum tipo de compromisso? Existe. Claro. Mas eu sempre garanti. Mas aí a gente tá falando da sua ética, da né? minha ética. Eu sempre garanti isso, né? Perfeito. E assim, tanto é que eu fiz a minha primeira formação em um lugar e a segunda em outro. Eu não precisava ter 2 formações em coaching. Mas era para ter esse... A certeza, porque eu estava lidando com vidas, né? Isso. Então eu tinha que ter a certeza daquilo que eu estava fazendo. A mesma coisa você. Isso. A partir do momento que você fez o primeiro reiki, você foi em busca né, de outro local onde você pudesse se aprofundar. E assim, aqui em Aracaju eu fiz com algumas pessoas, mas eu fiz fora também, né? E aí eu dizia assim, eu já não aguento fazer. Eu acho que eu fiz Reiki 1 umas 3 vezes, Reiki 2 umas 4, Reiki 3 eu perdi as contas, né? Então, foi algo que eu vivi mesmo, né? Sim. Que assim, peraí, deixa eu ver. Então, hoje, eu tenho muito orgulho, porque foi assim que eu comecei, como psicoterapeuta integrativa holística, com o Reiki, muito timidamente, porque eu via as pessoas misturar muito Reiki com religião. Isso me assustava. Sim. Gente, eu acredito em Deus, mas eu não tenho religião, tá? Eu tenho uma base católica, mas eu hoje não sou praticante de nenhuma religião.
Mas eu só, assim, pra mim, quem move a minha vida é Deus. Então, quando eu via aquelas pessoas misturarem em centros religiosos, que eu não vou aqui, não tô aqui pra falar de centro religioso nenhum, respeito todos, mas eu via uma mistura muito grande. Sim. E aí onde é que nasceu o meu medo? Falei, caramba, eu A não sua sou curadeira. insegurança Eu também. não sou curadeira, assim, curandeira. Eu não posso, eu não tenho capacidade técnica de curar a vida de ninguém, né? O reiki, na verdade, é uma energia que você impulsiona as mãos em 7 pontos do seu corpo, né? Se você não acredita nessa energia, ela não vai fluir, Sim. né? Ela não vai fluir. Então, eu por muito tempo, eu resisti a me assumir. Você sabe muito bem disso, que eu já estava preparada para atender, Há muito tempo, mas né? eu não tinha essa coragem, né? Por quê? Porque eu tinha medo das pessoas me confundirem de ser um guru, uma curandeira, uma pessoa que estava ali para adivinhar futuro, né? Sim, sim. Porque acreditem, tem muita gente que vai Nessa intenção. nessa intenção. Agora, E Vanessa... quando chega lá, paga a consulta e eu não aplico o reiki. Porque a intenção foi outra, a né? intenção foi outra. Né? E Vanessa, me conte aqui pra gente, na verdade, né? Como foi esse processo de você se descobrir, né? Que esse seria seu propósito, Tá. né? O que você precisou abrir mão para viver esse propósito, né? Que você abre mão até hoje, na verdade, né? Sim. Que não é uma coisa tão simples. Não. Conte pra gente como foi todo esse processo. É muito bom saber, né, das suas inseguranças, né? Sim. Dessa Foi você que me ensinou sobre vulnerabilidade, meu bem. Diga. Tá vendo, gente? Ela me pegando aqui. Então, assim, já foi difícil, né? Você vencer essas barreiras, né? Porque a gente sabe que o mundo tá aí, tem pessoas que apoiam e tem pessoas que não apoiam, e tem pessoas que julgam e que criticam, né? Tem esses 3 níveis, né? E você foi muito inserida, né, numa sociedade. A gente sabe que você foi muito bem relacionada numa sociedade, inserida nessa sociedade. E para você ter esse enfrentamento, né, de abrir mão dessa sociedade, desse nível, né, abrir mão do que você tinha de conquista como profissão, vamos dizer assim, Isso. como uma carreira jurídica, e você abrir mão de tudo isso, né, daquela famosa estabilidade para viver um propósito. Conte pra gente, assim, porque eu sou fã, né? Eu já conheço essa história, mas se eu pudesse, minha gente, todo dia, ou toda hora que eu encontro com ela, me conte. Mas ela não é uma história tão romântica assim, não, né? Muito pelo contrário, né? Por isso que é bom contar, porque as pessoas romantizam demais, isso. né? É porque depois que vê, né? Não sabe o que aconteceu nos bastidores. E né? eu acho que eu sempre disse isso pra você, Ju. Eu não tô preparada ainda pra falar sobre transição de carreira. Sim. Porque em outros tempos, você lembra? Muitas vezes. Por quê? Porque assim, gente, tem um buraco. Tem uma... Dependendo, porque assim, se você era uma boleira e passa num concurso público, isso não é transição de carreira. Fique bem claro. Transição de carreira é tudo que você tá no topo e ao ver dos olhos dos outros, né? Sim. Você desce. Sim. Porque para todas as pessoas, tirando as que me amam e que querem me ver feliz incondicionalmente, eu fui até mentirosa, né? Sim. Então, assim, porque como é que uma pessoa sai daqui... Sim, perfeito. Né? Tá vendo que isso tudo é ilusão? Que nunca existiu essa pessoa aí? Né? E aí, isso como é que uma pessoa pensa? Então, o que é que ela tem dentro dela? Então, isso também foi um divisor de águas muito forte para mim, porque eu comecei a ver quem eram as pessoas que, de fato, queriam ali, né? Então, para não ficar muito espesso a minha fala, vamos lá. Eu, Vanessa Essa, por quase 14 anos da minha vida, eu exerci a profissão de Procuradora da República. Primeiro na cidade do Rio de Janeiro, depois eu fui para a cidade, o Distrito Federal, a capital do Brasil, Brasília. Nesse tempo, né, foi um tempo assim maravilhoso. Eu conquistei muitas coisas, né, coisas divinas, maravilhosas, magníficas.
conheci muita gente, mas também me perdi muito. Né? Foi uma pessoa que eu me perdi muito. E nesse perder, começou uma inquietação muito grande, né? Porque todo mundo fala que queria estar aqui, mas eu não quero estar aqui. Um vazio também, né? E eu me escondia, porque eu era uma pessoa muito misteriosa. Então, por isso eu causava muitas dúvidas nas pessoas. Perfeita a colocação. Né? Porque eu era uma pessoa muito misteriosa. Por quê? Porque eu queria que as pessoas me amassem pelo que eu sou, Vanessa. Né? E não pelo que eu podia representar para elas. Né? Então, nesse esconderijo e nesse mistério, foi na cidade de Machu Picchu, no Peru. Ele hoje é super famoso, mas na época ele não era, não. O Condom Blanc, que ele faz uma coisa de mindset do coração, ele faz umas vivências lá nas montanhas, bem interessante. E ele me falou algumas coisas que tocou meu coração. E aí eu tô falando de 2008, eu acho, alguma coisa assim. Foi logo depois que eu recebi o meu primeiro reiki. Então, o reiki tá na minha vida há muitos anos, né? Então, de lá, desse momento que eu fiz essa vivência lá em Machu Picchu, no Peru, muita coisa mudou na minha vida. E aí eu comecei a ter muita inquietação. Muitas pessoas chegavam para mim e diziam assim: Vanessa, tá aquele dia que eu fui lá na sua casa, você me falou uma coisa, você sabia que eu ia me matar naquele dia? Vanessa, você disse uma coisa para mim que mudou a minha vida. Isso ao longo, eu ainda então como funcionária pública federal. E as pessoas mal me conheciam, elas sentavam para contar segredos da vida delas. Eu falei, como é que uma pessoa senta para... Né? Então, eu já ajudava pessoas sem nenhuma técnica. Sem nenhuma técnica de nada. Porque você trabalhar com leis não tem nada a ver com trabalhar com pessoas. Né? Então, foi quando eu comecei a dizer, caramba, vamos aqui. E aí o tempo passou, houve uma transição muito grande. Eu conheci pessoas, e aí eu fiz muita terapia. Eu conheci pessoas, através do Condor Blanc, eu conheci muita gente na área, mas eu era como paciente e cliente, né? E em 2014 eu venho para Aracaju, e aí eu vou dar uma pulada no tempo, porque senão é muita história. Em 2014 eu retorno para Aracaju, porque esse tempo eu não vivia em Aracaju. Eu retorno para Aracaju e tudo começa a mudar na minha vida. O que estava adormecido começou a tomar uma força muito grande, né? Que eu não estou feliz no meu trabalho, não estou satisfeita. Começou a não estar feliz em nada, na verdade, né? Porque quando a gente começa a não se sentir fazendo parte da gente mesmo, nada se encaixa, né? Nada na vida se encaixa. Nada. E aí eu me tornei mais misteriosa ainda. Né? E acredito... Trazendo já mais burburinhos, né? Me tornei mais misteriosa ainda. Me tornei mais fechada ainda, né? Porque as pessoas, elas não me conheciam em Aracaju. Você é do tempo de que a gente era estudante, pegava ônibus, né? Então, eu já era mãe, estudante mãe. Estudante mãe. Então, assim, há uma lacuna de espaço de tempo onde as pessoas não tinham notícias minhas, porque eu acho que eu mal tinha rede social. Tava nascendo ali o Facebook, Orkut, aquelas coisas assim, mas coisas muito banais que eram publicadas. Então, em 2014, eu retorno, né? E isso começa a ficar mais forte em mim. Né? E aí eu me relaciono com a pessoa que eu estou hoje, que é o meu companheiro de hoje, e ele me traz uma nova possibilidade de vida, aonde aquela inquietação começa a fazer mais sentido, porque ele é um homem simples, ele é um homem muito comunicativo, ele é bem relacionado. Então, aquela pessoa que vivia eu vivia uma bolha, começa a ter um relacionamento com a pessoa completamente o contrário. O contrário, né? E esse processo foi ficando cada vez mais inquieto, Gente, eu não conseguia partilhar isso com qualquer pessoa, a não ser com a Juliana. Por quê?
as pessoas não me entendiam. Né? Não, até um dia desse você precisou se posicionar para explicar, né, numa coisa que você nem precisava, justamente porque as pessoas têm, não sei qual a finalidade, uma necessidade, né? Acha que eu nasci assim, que eu me tornei psicanalista e psicoterapeuta assim, bum, do nada. Como se eu tivesse parado no tempo. Isso. De 2014 para cá são 9 anos. Isso. E aí as pessoas... pessoas... Tanto é que você me procurou, vou até introduzir até uma fala, tanto é que você me procurou na época, né? Ju, eu tenho eu lembro como hoje, a gente foi para o café, ali perto do colégio Master. Qual que é o nome daquele café? Que é ali perto do McDonald's, que é aquele espaçozinho, tinha um café a grão. Feito a grão. Feito a grão. Você me chamou, eu lembro como hoje, eu tô vendo a imagem aqui. Do meu sonho. Me chamou e disse, Ju, eu quero compartilhar uma coisa com você. E até então você não tinha feito nenhum processo de coach, nada. Isso. Aí eu quero compartilhar uma coisa com você que, assim, tá muito latente no meu coração. Eu sonhei com isso, que a gente montava um espaço... E esse espaço a gente desenvolvia pessoas e que as pessoas ali... Chega, eu fico arrepiada, né? E lá as pessoas se sentiam acolhidas, né? Ia ser um centro de formação. De formação, de desenvolvimento, tá? Aí eu, como sempre, né, gente? Bora! Meu nome é Bora. Vamos embora, vamos. Isso foi assim, acho que no finalzinho de 2018, que a gente teve a primeira conversa. Sim, foi isso mesmo. E eu não tinha, nesse período... Mas você ainda estava como funcionária pública federal. Ainda estava, né? E aí, foi depois que a gente decidiu, foi que eu tirei uma licença. Isso, a licença sem ser remunerada. E depois foi que eu tomei a grande decisão. Mas você tomou a decisão pós descobrir realmente seu propósito. Isso. E aí... Mas que você vinha trabalhando nesse propósito desde lá do Peru, né? Desde lá do Peru. Querendo ou não, muitos anos, sim. Né? 2014, então, não foi isso? Não, 2008. 2008. Então você veio no processo. Na verdade, você já sabia seu propósito, mas você rejeitava o seu propósito. Porque assim, como a Juliana falou, você falou no início. Sair da estabilidade para incerteza. Porque dentro da nossa sociedade, nossa cultura... as nossas mães nos ensinou que o que é legal é o seguro. O certo, o certo, o estável, né? Só que legal, ok, mas não é para personalidades livres. Falou tudo, não é para personalidades livres. Tem muita gente dentro do funcionalismo público. Infeliz, com depressão. Sim. Por quê? Porque criou uma coisa, você ter uma empresa particular... onde você pega um relatório, você que é especialista nisso, de consertar caos de empresário, você chega lá, você identifica a falha de um funcionário, na maioria das vezes, o empresário acata a decisão da Juliana e no outro dia é desligado. Resolve. No funcionalismo público não funciona assim. Você está trabalhando por aquela pessoa por mais de 10, todas estão em cima de atestados, né? Você tem que conviver com pessoas problemáticas. E aí? Então, o que faz? Não tem nem escolha, né? Não tem escolha. Então, eu sempre Quer dizer, a escolha foi essa, né? De não viver isso que não como você disse sobre a personalidade livre. Adorei isso aí. Porque você começou a ver o que eu tô fazendo aqui. Eu ganho dinheiro. Esse dinheiro, ele resolve... uma pequena parte. Mas não resolvia a grande parte. Então, perfeito. Que é isso que as pessoas não conseguem entender. E é isso que as pessoas não conseguem entender sobre ser próspero, né? Isso, abundante. Hoje eu sou próspera e abundante. Você me conheceu e você pode me dizer quem era eu antes, durante e depois. Quem eu era antes. Na verdade, houve uma perda de identidade. De personalidade. De identidade, eu vou dizer assim. Porque eu te conheci, você era de menor de idade. Ai! Era tchutchuquinha. E eu era mais velhinha. Não muito, viu, gente? Pra não achar que ela é muito jovem, que ela não é tão jovem assim, não. Mas eu te conheci, você sempre foi
o que você é hoje, né? Perfeito. Sempre ali participativa, sempre livre, sempre disponível. Perfeita, né? colocação. Ali próximo, sempre muito feliz, sempre muito comunicativa. Verdade. Né? E aí veio a segunda Vanessa, vamos dizer assim, vamos botar assim para as pessoas entenderem, né? A segunda Vanessa, né? Insuportável. Péssima, meu Deus. Eu até comentava às vezes com o Alan. Eu dizia, meu Deus, essa não é a Vanessa que eu conheço. Porque muitas vezes eu achava você muito intolerante, veio uma pessoa intolerante, uma pessoa amarga. Mas claro, mas eu estava sendo uma pessoa infeliz, uma pessoa intransigente. Muito. Trouxe o funcionalismo público para dentro da sua vida. Literalmente. E aí foi quando ela teve esse sonho, né? E aí a gente começou a trabalhar em cima do sonho, né, Vanessa? Que foi o Ikigai, foi o Ikigai, foi o Centro de Desenvolvimento Humano, né? Isso, que eu costumo dizer sempre que foi a minha maior terapia. Sim. Eu passei por... Ela me expulsou, viu, gente? Eu briguei com ela. Ela brigou comigo. Porque eu ainda era um pouquinho, assim, intolerante, né? Não foi eu que briguei com ela, não. Ela, quando me ligou pra conversar, né? Aí ela me ligou, Ju, você poderia, todo cheio de dedo, eu disse, Vanessa, você continua minha amiga de mais de 20 anos, querida. Você que brigou comigo, não foi eu que briguei com você, não. Bora marcar sim pra poder a gente se entender e botar esse negócio pra frente. Então, quando em 2014, eu faço essa virada de chave de entender que tinha alguma coisa que precisava ir pro lugar, né? E nós nos reencontramos nesse período. E aí a gente foi, ainda de forma muito sutil, né? A gente foi ali, foi quando você também fez a sua transição. Foi, né? Foi. Onde você fez a sua Na grande... época tava todo mundo passando por um processo de mudança, né? mudança. Muito grande, assim, né? Muito forte. Muito forte, cada um mexendo também nas suas sombras, né, que é importante dizer. Por que as pessoas têm dificuldade de mudar? As pessoas têm dificuldade de mudar porque elas precisam se deparar com todas as suas formas. E às vezes a gente não quer, né, se deparar com essas formas. É doloroso. Né? É doloroso. É a gente se conhecer na íntegra, né? Com a nossa luz, com a nossa sombra. E as pessoas não querem fazer isso. As pessoas querem se ver da melhor forma possível. Mas a gente não é esse alecrim dourado que nasceu no campo, não. A gente tá mais pra ser um mandacaru, né? Do que esse alecrim dourado. Hoje eu vivo muito bem com as minhas sombras. Eu também. Mas assim, naquela época também, sim, né, vivíamos nisso, né, nessa descoberta. Sim. Que é importante falar sobre isso. Que eu, para chegar onde eu estou, você para chegar onde você está, mesmo abrindo mão de muita coisa que você abriu, né? Como você abriu mão, eu também abri mão de muita coisa. Na época eu também estava muito desacreditada, as pessoas não acreditavam em mim, porque eu tinha saído de uma falência muito drástica, né? Então as pessoas não acreditavam também em mim, eu estava sem crédito, né? Como diz o povo. Eu estava suja, mais do que pau de galinheiro, né, para a sociedade. E as pessoas não acreditavam, né? E eu tive que acreditar, né? Mesmo doendo muito, mesmo futucando todas as feridas, porque eu sempre digo, se você cai e tá ali a ferida, o que é que você faz? Para limpar, você tem que o quê? Mexer, né, para poder ela cicatrizar. Isso. A mesma coisa acontece com o nosso processo interno, nosso processo de mudança. A gente tem que mexer muito, né? E muito. Assim, a gente mexe até hoje, lógico, as intensidades, né? Hoje são bem menores, Mas o tempo todo a gente tá mexendo naquela ferida para poder ela ir cicatrizando de uma maneira de dentro para fora, né? Não é aquela cicatriz que só aparece ali como tá boa, só que dentro não está. Funciona. Na verdade, quando a gente fala de todo o processo de desenvolvimento pessoal, e eu digo aqui, gente, não tem como você ser um grande empreendedor, né, se você não tiver alinhado com a sua forma pessoal. Não tem. Né? Então, todo o processo, ele passa por transformações.
Tanto é que o Ikigai acabou não resistindo muito tempo por causa do meu processo de transformação. Processo, exatamente. Né? Olha que interessante. Como as coisas se unem, né? Eu tava... Vanessa abriu mão, saiu do funcionalismo público, abriu mão do cargo que ela tinha para viver o propósito que ela já vinha... Porque eu sempre quis empreender, na verdade. E também você já vinha vendo a questão que o seu propósito era outro. E aí surgiu a possibilidade dela sair de licença, né, fazendo um resumo. Isso. Aí foi para o Ikigai, que foi o local que nós montamos, que foi um centro de desenvolvimento humano, onde a gente ia trabalhar com vários profissionais, né, com a finalidade que é o desenvolver, né, o humano, as pessoas. E como você vê, como Vanessa falou uma coisa fantástica, você falou uma coisa assim magnífica, que você não estava preparada pessoalmente para aquilo ali. Não. Então, é aonde tem os buracos das transições de carreira. Perfeito. Porque eu estava acostumada que eu mandava e desmandava, que o dinheiro era vinha de qualquer jeito. E eu não me preparei para empreender. A minha vontade de crescer e sair, abandonar tudo aquilo que me tornava intolerante, me tornava intransigente, egoísta, mesquinha, porque eu achava, gente, que o mundo girava em torno do seu umbigo. Tudo. Eu queria uma coisa, tome, né? Mas na verdade era o dinheiro que estava e o poder, né? Perfeito. E aí eu quero lembrar de outra coisa que uma das coisas que eu mais senti na minha transição foi quando eu me percebi sem poder. Forte, viu? Muito forte. Aqui arrepiada. Quando eu me vi que eu precisava tirar, gente, uma identidade. E como é que faz pra tirar uma identidade? Eu deixei minha mãe, meu irmão, meu marido, a cidade de Aracaju todinha doida pra eu tirar uma identidade. Por quê? Porque eu não podia mais usar minha funcional. Isso seria falsidade ideológica, né? Eu não exercia mais aquela função. Então, eu não tinha habilitação, novos documentos precisavam ser tirados. Então, eu descobri que eu não sabia viver em sociedade. Você era uma pessoa normal, anormal. Né? Antes era normal. Né? Agora eu estou voltando pro planeta Terra. Vanessa... e Meu assim Deus, com todo mundo. Faz com a gente, né? E todo mundo assim, não sei. O meu processo, gente, foi tem gente, tem pessoas, eu conheço, eu ainda tenho grandes amigos que ainda continuam exercendo seus cargos belíssimamente em Brasília, em Porto Velho, em Manaus, que foram as cidades que eu mais tive conexão. E para eles, tudo isso é muito tranquilo. Né? São assim, se eles me ouvirem falar hoje, eles vão ouvir, porque eu vou mandar esse link depois pra eles. Vai dizer, é doida, não tá vendo que é doida? Mas, pra mim, na transição de carreira, quando eu me vi, não foi nem sem o dinheiro. Outra coisa importante ressaltar. Perfeito, eu tô adorando as colocações. As pessoas precisam, quando for fazerem suas transições de carreira, se preparar economicamente. Sim. Tá? Porque vai ter um novo desafio, né? Que você não sabe se aquele desafio vai dar certo ou não. Por isso que o Ikigai não estava preparado para dar continuidade. Sim. Porque eu não estava preparada. A minha para mente... arcar com aquelas despesas que tinha ali... E você não vê nada ainda aparecendo, porque a empresa é assim, né? Exatamente. A gente não vê nada aparecendo. E lembrando também que teve uma pandemia, né? No meio disso tudo, que também dificultou. Já estava difícil para você, né? Mas acredito que o meu problema com o Ikigai não foi a ver com o dinheiro. Sim, porque perfeito. Nós gastamos muito mais para fechar. Verdade. Você bem sabe disso. É verdade. Então, o problema não foi o dinheiro. O problema foi que eu não estava preparada para a grandiosidade que nós duas montamos. Sim. Porque a gente... Você não tem noção, não. É muito lindo. Então, assim, Juliana sempre falou para mim, para ela o Ikigai nunca morreu, e ela meio que plantou essa sementinha. E aí ela falava assim, falou agora, né? Assim, agora não, alguns anos atrás... Ela dizia pra mim, por que você deixou? Eu disse, porque eu não tenho dinheiro, mulher. Eu disse, por que você não me deu uma sacudida? Se eu tivesse dinheiro, eu dizia, você vai fechar não, porque quem vai arcar isso aqui sou eu. Só que eu não tinha o dinheiro também pra arcar, pra dizer assim, porque existia um custo.
Era uma casa muito grande, com piscina, Sim. era um espaço maravilhoso. E eu não tinha como pegar e falar, não, você vai ter que ficar. Eu poderia falar, você vai ter que ficar, que era o meu caso também, o do marido dela também, que ficou muito triste, porque queria que ela Isso. continuasse. Se a gente tivesse bala na agulha na época, dizia assim, Vai vai ficar. fechar não, sua ousada. Vai tirar um tempo pra se tratar, sua doida. Sua doida, que quem vai pegar agora esse negócio aqui sou eu. É. Mas a gente também estava limitado, né? Porque aí, nessa hora também, a gente precisa ter a coerência de que precisava ter o recurso financeiro para manter pra vocês aquilo. continuarem, sim. Porque entendeu? eu... Não era mais a questão do que acreditava, não. mas era do que precisava, né? E tenho consciência hoje, que o que me fez desistir do Ikigai foi porque eu não estava preparada nesse processo pessoal. Sim, perfeito. Se eu tivesse dado o tempo que depois a gente, pós-fechamento de Ikigai, que você disse, Vanessa, você vai precisar se cuidar, porque o buraco foi muito grande. Né? É uma dor que até hoje não está cicatrizada. Né? Então, a dica que eu dou para vocês é o seguinte, vai passar por uma transição de carreira, é preciso que vocês parem, analisem todos os passos. Ah, mas se eu não fizer isso, eu nunca vou fazer. Então não faça. Porque, gente, o buraco que fica na transição é muito grande e a gente não tem dimensão. Então, quanto mais preparado a gente tiver para o lado pessoal, menos impacto terá essa transição. E deixa eu fazer uma ressalva, né? Vanessa não está falando aqui nem de recurso financeiro. Ela tá falando do buraco emocional. Psicológico. Deixar claro, porque quando fala assim, existe um buraco, é como se a gente estivesse falando em dinheiro. Não, é emocional. Lógico que existe a preparação financeira foi também. Muito dinheiro perdido. Porque a financeira é que vai dar o equilíbrio ali da situação, mas a gente precisa entender que existe também a preparação do seu psicológico, do seu emocional, de saber se você está pronto para fazer aquilo. Né? Se você está preparado. Porque muitas coisas vão surgir, desafios vão aparecer. E se você não estiver emocionalmente preparado para aquilo, a primeira coisa é o quê? Desistir. Que foi o que aconteceu, querendo ou não. Mas assim... eu não posso nem falar assim, o Ikigai não deu certo, o Ikigai isso, o Ikigai aquilo. Não tem nenhum parâmetro. Não tem nenhum parâmetro. Perfeito. Que aí é a dor maior. Porque eu, de fato, desisti. Né? Era o meu maior sonho. E, de fato, foi um sonho. Eu sonhei. Aí Juliana, é assim, é assado. E Juliana, bora lá. Vamos, não sei o quê. Perfeito, essa colocação, veja. Desistiu. Porque você não sabe, ela não tem nem como mensurar se deu certo ou não deu certo. Chegou nem a essa possibilidade. A desistência foi antes das possibilidades. Veja a necessidade. Você está bem emocionalmente, psicologicamente, quando você vai fazer um processo desse. Exatamente. Porque às vezes a gente fica pensando só nos recursos financeiros e esquece desses recursos internos, né, que são muito mais importantes do que os financeiros. E um adendo. O emocional, ele estava tão desestruturado que você ainda ali, no finalzinho, tentou ainda me dar uma força, me mostrar um caminho. Isso. Dá assim, possibilidades, né? E a abertura que a gente faz de estar com as pessoas erradas. Não vou aqui falar sobre isso, mas assim, o negócio, ele precisa estar muito bem estruturado para que pessoas erradas não entrem nele, né? Porque além de eu lidar com o meu vazio emocional, eu tive que lidar com pessoas que não faziam parte daquilo ali. Né? Mas sabe por que isso aconteceu, Vanessa? Porque justamente você não estava preparada emocionalmente. Sim. Então, quando a gente Uma coisa puxa a outra, né? Puxa a outra, porque não estava preparada emocionalmente e a gente estava aberto para qualquer pessoa, qualquer possibilidade. E era o que eu menos precisava naquele momento, porque eu estava numa transição de vida. De vida, E aí, não era só de carreira, era de vida. Era vir morar aqui. Tudo. Era deixar o seu passado para trás e começar a viver uma nova vida. E assim... Foi tudo muito junto, Eu né? tinha uma voz que as pessoas falavam muito sobre mim, sobre o que elas não sabiam. Sim. Sabe? Ainda tinha isso, ainda né? tinha o julgamento. Né? E você tinha muito medo, eu lembro do julgamento. Porque eu falava assim, a gente escuta as conversas, né? Sim. Aí eu disse assim, mas eu nunca vivi, assim, como é que essa pessoa tirou essa conversa de onde? Então, uma das coisas que mais me entristeceu, e eu preciso falar isso aqui,
E eu digo para vocês que aí eu entro no aspecto julgamento, né? Eu permiti que o julgamento me desestabilizasse. Eita, forte. As pessoas, Muito elas forte. não Chega, me sabiam, emocionei, elas muito não forte sabiam, elas não sabiam o que elas estavam Forte. falando, né? Aqui, essa é a única verdade, o Ikigai era meu em posse e dela em espírito. Só existiam essas duas donas do Ikigai. E eu ouvi que o Ikigai era de não sei quem, era não sei quem, que era não sei quem, que eu era mentirosa. Vários donos, né? Tinha vários donos, né? Então, esse julgamento que eu permiti que viesse para nossa estrutura baseou-se por eu estar completamente desequilibrada. Porque essa transição de carreira... transição de vida, como você trouxe isso, também, né? me trouxe Carreira e vida juntos, né? É como eu disse, porque a Alan já tá ali com a mão, a gente, 10. Pense. Mas já encerrei. Só a mão assim dele. Daqui a pouco, olha, não sei não, essa mão. Daqui a pouco ele vai estar com a... Ei, no próximo esse podcast tinha que ser de 2 horas, porque a gente tem assunto, viu? Vamos ter que ter a segunda parte. A segunda parte. Porque como é que a gente surge depois do caos? Mas tudo que... Na segunda parte, a gente já vai trazer o que acontece, que vai acontecer. O que é que vai acontecer? A gente já vai trazer novidades na segunda parte. Mas, gente, ó, só pra fazer uma reflexão aqui pra vocês, que eu tô muito emocionada, muito pensativa. Realmente, o Ikigai nunca saiu do meu coração, porque eu sempre senti verdade. A placa tá lá. Eu vou pegar ela e botar ela em casa, lá no quarto. Eu sempre senti verdade. Sabe o que é verdade? Quando você sente que aquele negócio ali está sendo construído com verdade, independente da confusão que Vanessa estava passando, dos problemas que Vanessa estava passando, dessa transição de vida, de carreira, mas tinha verdade. Foi um espaço, foi um espaço, né? Vai ser um espaço, com fé em Deus, eu creio, eu disse a ela que eu nunca desacreditei, porque tinha muita verdade. Independente das coisas que aconteceram, a verdade sempre prevaleceu. A verdade sempre foi entre eu e Vanessa. Sempre. Porque eu acho que era a base de tudo, né? Mas, como aquele momento estava sendo muito difícil para ela, eu, como amiga, sócia, confidente, né? Eu precisava também respeitar. Então, muitas vezes, a gente precisa também abrir mão, né, para poder ver a outra pessoa que está junto com você se recuperar, para que vocês juntas possam voltar com força total, né? Porque muitas vezes é o nosso querer que tem que prevalecer. A gente quer, mas a gente não olha para o lado, né? A gente quer a todo custo. E eu não poderia querer a todo custo aquilo também, porque eu brinquei dizendo que não tinha o recurso financeiro. Mesmo eu tendo o recurso financeiro, se ela não estivesse bem, para mim também não faria sentido. Porque o projeto era nosso, a verdade que tinha ali era nossa. Os projetos ali foram bem desenhados, então não tinha como acontecer se ela não tivesse 100% ali. Então a gente precisa deixar isso claro quando você vai pro processo, quando você vai entrar com a sociedade. Gente, a gente tá falando sociedade, não é só uma sociedade... no papel, mas você vai entrar com uma parceria já é uma sociedade. Você é convidada para poder participar de um programa, você é convidada para dar uma palestra que alguém te convidou, uma parceria. Quando você tem essa parceria, você precisa ter respeito, né? Você precisa ser humilde, você precisa deixar de lado o seu ego, né? E entender que é para um bem comum. Perfeito. Eu acredito muito nisso, sabe, Vanessa? Então, aquele momento foi um momento doloroso para mim também, mas você sabe que eu sempre lhe acolhi. Sim. Acredito muito no que... Eu até acredito, vou lhe ser bem honesta, assim, pelo seu know-how hoje, por você ter se permitido fazer essa transição de carreira, por mais difícil que foi, mas pelo seu know-how que você tem hoje, pela sua busca do conhecimento, por estar tão preparada, eu acho que agora que é o momento. Né? Então, aquilo que a gente pensava passou. que era o momento, não era. Não era. Né? Então, eu acredito muito nisso, sabe, gente? E assim, amiga. Eu estou preparada. Isso. Eu estou preparada. Para o que daí vier. Para um novo Ikigai surgir. Isso. Eu hoje posso dizer que
emocionalmente. Não, acho que em todos os aspectos. Então, emocionalmente, de conhecimento, espiritualmente. De tudo. Né, de tudo. Com relação à vida pessoal também muito equilibrada, porque as coisas começaram a ir para o lugar. A mesma coisa sou eu. Se você pergunta assim, Juliana, naquele momento você estava preparada, nem sei, viu? Porque se eu tivesse... O desafio era muito grande. Se eu tivesse preparada... A gente começou muito grande. E se eu tivesse preparada, as coisas agora a gente aí, tá né? pequenininha. Uma numa sala e a outra na outra. Mas vamos chegar lá. É isso, pessoal. Obrigada, minha amiga, por todo o acolhimento de sempre. Quero agradecer, amiga, do fundo do meu coração, a sua presença aqui. Obrigada. Todas as pessoas que passam aqui é para falar a sua história, é para trazer um pouco, né, do real. Né? Porque a gente vê muita coisinha, muita coisa bonitinha, muita coisa arrumadinha, romantizada, mas não existe. Então você trouxe hoje pro programa essa realidade. E que eu nunca falei, né? Eu nunca falei. Eu nunca falei. Muito feliz. Você tirou todo ali a sua armadura, né? Vulnerável, você foi 1000% hoje. Então eu quero te agradecer do fundo do coração. Você sabe que eu te amo muito. Também te sou amo. sua fã. Né? Conheço a sua história, a sua trajetória desde 16, 17 anos. Isso, verdade. Então, independente de tudo que aconteceu, acredito que foi tudo aprendizado. Sim. Sem esses aprendizados, a gente não estaria aqui conversando sobre isso Não. com tanta clareza, nobreza, leveza. E orgulho, eu tenho orgulho da minha história. Eu adoro meu desequilíbrio do passado. As pinguceiras. As pinguceiras, a desequilibrada. As doidas. Faz parte. Então, gente, tô me despedindo, né, do 6º episódio aqui do Empreendecast, com essa maravilhosa. E prepare-se que vem muito mais por aí. Prometo para vocês que vai ter a segunda parte, né? A gente falando de como hoje e de que tudo que a gente vem fazendo, dos nossos projetos, as coisas que vêm se solidificando, a gente vai trazer aqui para vocês, porque é importante, para vocês sempre perceberem que tem sempre antes e o depois. Sempre vai existir sempre. O antes e o depois, né? E essa jornadazinha que a gente passou foi onde estavam todos os nossos aprendizados. Então, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.